Traz agora, então, para o nosso telespectador, principalmente para o torcedor do Cruzeiro, a retrospectiva do ano. O ano da mudança de técnicos, de dono, de objetivo, de cobranças. O 2024 do Cruzeiro começou assustador. Logo em fevereiro, uma eliminação que deixou o torcedor de cabelo em pé. O Modesto Souza, da Paraíba, tirou o time celeste da Copa do Brasil na primeira fase. Tengo que responsabilizarme con lo que es una eliminación que no nos podemos permitir, pero que servirá como cicatriz, servirá para hacernos de mucha fuerza para afrontar las siguientes competencias. O problema é que essa cicatriz não deu força alguma. Muito pelo contrário. Na decisão seguinte, a final do Campeonato Mineiro, em abril, derrota em casa para o maior rival. Aí não tem argumento que aguente. Nicolás Larcamon demitido. 5 dias depois, chegou o Fernando Seabra. Muito feliz, mas aquilo que eu falei, não só claro que pela oportunidade da carreira, porque essa oportunidade ela é uma conquista, né? Ela não surge do nada, mas sobretudo com a perspectiva daquilo que a gente vai construir. No Brasileiro, Seabra construiu uma boa arrancada. Colocou o time nas primeiras posições, no grupo que iria a Libertadores do ano que vem. Mas em meio a isso, no fim de abril, uma mudança de rota no comando do clube. Pressionado pela torcida, Ronaldo Nazário vendeu a SAF ao empresário Pedro Lourenço. O sonho do torcedor de ter Pedrinho como dono do time estava diante dos próprios olhos e com promessa de reforços. E Pedrinho, meu objetivo está cumprido e a minha ideia sempre foi essa, de reerguer o Cruzeiro, colocar o Cruzeiro no seu devido lugar, no momento certo, passar para a pessoa certa. E a pessoa certa é você. Não tem ninguém que ame mais esse clube como você. E só você pode dar, talvez, a velocidade que o torcedor quer. Quando abrir a janela, nós vamos dar uma oxigenada aí no clube e esse visto do Alexandre. Isso realmente aconteceu. O clube movimentou mais de 200 milhões de reais com as negociações. Foram 7. Muita grana. Os novatos precisavam jogar, né? Foram caros. Aí vazou um áudio polêmico do Pedro Lourenço. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo, não. Entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, não ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí. O Seabra seguiu as orientações, colocou os reforços, mas o desempenho caiu consideravelmente. E o treinador foi demitido no dia 23 de setembro. No mesmo dia, chegou o Fernando Diniz apoiado por Pedrinho. Os resultados acabaram de vez. Tudo bem que o time chegou à final da Copa Sul-Americana, perdida para o Racing da Argentina, mas as vitórias praticamente não existiram mais. Foram só 3 em 74 dias de comando. O sonho da Libertadores em 2025 foi embora. O Cruzeiro terminou fora do grupo que vai à maior competição de clubes do continente. Aí outra polêmica. Conversas de bastidores eram de que Fernando Diniz não ficaria. E o treinador, após o último jogo do ano contra o Juventude, saiu cuspindo marimbondos. Então é isso que a gente tem que saber conviver. Aqui a imprensa sabe antes, os profissionais estão dentro, porque a gente vive mais para fora do que para dentro. Não é para dentro, não. O que é para dentro não vale. Vale só se ganhar o próximo jogo. Eu não vivo assim, eu acho uma mediocridade viver assim. Depois disso, reunião no Cruzeiro. Diniz e Pedro Lourenço. Arestas aparadas e o treinador continua para o ano que vem? Os reforços já chegaram, muitos ainda virão. Se o 2024 começou e terminou com frustrações, a expectativa é de que 2025 seja bem diferente. Vamos lá, Nação Azul. Muita coisa foi dita aí e eu quero comentar os pontos principais. 2024, se a gente for olhar tudo o que aconteceu nos últimos anos, foi um ano, né, assim, até bom, entre aspas, tomando base tudo o que aconteceu do Cruzeiro no passado recente, que eu já falei aqui, que ficou para trás. Por isso que a minha cobrança é alta. Mas 2024 foi um ano de muitos erros.
O Cruzeiro chega para uma final de Campeonato Mineiro com o Larcamon, não sei se vocês se lembram disso, e quando o Cruzeiro perde a decisão, o Larcamon é mandado embora, e aí teve uma coletiva lá da antiga diretoria de futebol, falando que mesmo que se ele fosse campeão, já tinha decisão tomada que o Larcamon seria demitido. Depois teve a situação com o Fernando Seabra, que eu concordo que ele tinha o grupo na mão, mas chegou um determinado momento que eu acho que meio que saturou, ele não estava conseguindo entregar mais, e o Cruzeiro, para mim, cometeu alguns erros. A troca ali do Seabra pro Fernando Diniz, o Cruzeiro poderia ter aproveitado melhor as paradas FIFA, que foram 2, 3 que tivemos no ano passado, para poder fazer essa troca, se a intenção era essa, e o treinador, ainda mais que tem um estilo de Diniz que é completamente diferente, poder ter tempo de chegar, planejar, trabalhar e montar a sua equipe, trocando o pneu, né, com o carro andando, como foi o caso do Fernando Diniz. Agora, 2025 vai ser o primeiro ano completo do Pedro Lourenço como presidente do Cruzeiro, né, como novo dono da SAF. Ano passado, ele ainda pegou muitos resquícios da gestão Ronaldo, de outras gestões também, de muitas coisas que aconteceram. Então, 2025, Pedrinho, a gente não pode ter erros. E eu cobro muitas coisas no Cruzeiro. Eu concordo com alguma coisa que o Toninho Almeida falou ali, e eu já tinha dito outras vezes na Cruzeiro Esportes, o Pedrinho é um cara fantástico, ele é um cara fenomenal. Mas eu acho que agora deu para ele pegar um pouco também o Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, e o Pedro Lourenço, torcedor. E muitas vezes não dá para ser os dois. De, às vezes, falar no calor da emoção ou de acabar soltando uma informação que não era para poder soltar, para poder ter um bastidor ali mais tranquilo. Outra coisa, me incomodou demais em 2024 que a gente tinha sim um problema nos bastidores do Cruzeiro que não foi resolvido, que perdurou durante muitos tempos. Nós tivemos jogador vindo para a entrevista e falar que, mas vocês não sabem o que está acontecendo. Foi o Matheus Pereira, o Rafa Silva recentemente agora falou no canal do Cartoloco a mesma coisa. Jogadores às vezes fazendo umas postagens enigmáticas de coisa que às vezes ninguém estava entendendo. Acabou isso no Cruzeiro agora. E isso passa muito pelo departamento de futebol e eu espero, senhor Alexandre Matos, que em 2025 agora o senhor seja mais assertivo. Porque dinheiro não está faltando, não. O Pedrinho está chegando junto com o dinheiro e o Cruzeiro tem que fazer um ano de 2025 muito melhor e eu espero que com um título de relevância. A gente traz agora, né, mais uma análise. O Cruzeiro, enquanto isso, já está anunciando muitos jogadores, né, 4 reforços já oficializados. Outros 4 devem ser anunciados nos próximos dias. E aí, não tem, por enquanto, nessa turma, Diogão, zagueiro. É por isso que a gente traz agora, nas palavras do Vitor Moreira, como vai ficar a situação da zaga celeste, hein? O mercado de negociações do Cruzeiro tá agitado. A diretoria já anunciou atacantes, já contratou meias. Mas como tá difícil encontrar o tal zagueiro, hein? Os bons já estão jogando, né? Já estão nos grandes times aí. Mas, de repente, o Cruzeiro tá nos bastidores aí, tentando algum argentino, algum jogador de fora aí que às vezes não tá com um nome bom no mercado aí. Ainda mais depois que todo mundo sabe que o Cruzeiro tem o dinheiro agora, né? Então vai ficar cada vez mais difícil a negociação, né? Ainda mais que o Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, já disse que tá disposto a gastar cerca de 50 milhões de reais no xerife. Aí o mercado fica inflacionado mesmo. Alguns nomes já foram especulados. Sérgio Ramos, Adrielson, Santiago Ramos Mingo, do Defensa e Justiça da Argentina, e Davi Luiz. O setor defensivo é uma preocupação da diretoria, já que em 64 jogos deste ano, a equipe tomou 64 gols, ou seja, média de 1 gol por jogo. No elenco tem João Marcelo, Zé Ivaldo, Jonathan Jesus, o Everton e Lucas Vidalba, que jogou por empréstimo este ano do Argentinos Júniors e vai ser comprado, dessa vez com contrato até o fim de 2026. Inflacionando, né? Os zagueiros, e é a área que todo time tá carente, né? Procurando, e o Cruzeiro nem se fala. Esperando aí, tomara que chegue zagueiro à altura aí para poder a gente entrar competitivo aí no 2025. O Marcelo tá vindo pro Cruzeiro também? Parece mesmo. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o Cruzeiro tá sim em busca de um zagueiro. A gente já falou aqui algumas vezes, né, que as características de um zagueiro que o Cruzeiro quer é um cara xerifão, com um jogador com mais perfil de liderança, só que tem um fator a mais também, tá? O Vitor destacou muito bem ali na matéria 2 coisas. Primeiro, 64 gols em 64 jogos. O time do Cruzeiro é um time que toma muitos gols. E nesse modelo de jogo do Fernando Diniz,
em que praticamente é obrigação em todas as jogadas você começar construindo a jogada desde a defesa, o goleiro sai jogando curto ali. Esse zagueiro que o Cruzeiro tem que trazer, ou vai trazer, ou está buscando, ele tem que, além desse perfil de xerifão que o Cruzeiro quer, ter essas características que saiba sair jogando com os pés com tranquilidade. Porque esse ano foi um Deus nos acuda a saída de bola do Cruzeiro, porque não tem jeito. Tem que tocar para o zagueiro tem que tocar para o lateral e começar a construir a jogada dali. Por isso que o Cruzeiro está fazendo muitas contratações e eu espero que todas essas estejam dentro do padrão que o Fernando Diniz goste e aprove para não ter desculpa. Acho que vem um zagueiro sim, Violauro. E vou bater na tecla de sempre, que eu sempre bato há muito tempo. Mesmo trazendo um zagueiro experiente, vamos estar sempre olhando para a nossa categoria de base. Recentemente ali, Juan Santos, agora o Pedrão emprestado para o Avaí. Então tem que ter um olhar atento nisso aí também.